nome é Adilson Dias, tenho 38 anos. Eu vim parar na rua por uma questão de sobrevivência. A minha mãe tinha 11 filhos, meu pai era um cara que se embriagava, era muito mulherengo e sumia de casa. Ele era trabalhador, mas ele tinha essa deficiência de ser um pai ausente. E aí eu decidi sair de casa para engraxar sapato na Central do Brasil. Eu ficava muito encantado em ver a linha do trem se perder no horizonte e eu sem saber o que era o final dessa linha do trem. E eu também precisava sobreviver. Eu fui para a rua por uma questão de sobrevivência mesmo. Eu fui engraxar sapato na Central do Brasil, voltava para minha casa, nunca tinha dormido na rua. Eu tinha mãe, pai, irmãos, enfim. Eu tinha uma família, eu tenho uma família. E eu fui para a rua para ajudar minha mãe, enfim. Eu tinha 11 anos e eu saí da Central do Brasil. Quando eu saí da Central do Brasil, eu comecei a peregrinar pelo centro do Rio de Janeiro. E assim, eu convivi com um grupo de crianças na Igreja da Candelária, sem saber que ia acontecer a tragédia que aconteceu. A grande maioria ia para a Igreja da Candelária por causa do chafariz, por causa da água. Ali era onde a gente tomava banho, lavava roupa. E o ano que eu tive na Candelária, eu acredito que foi entre 91 e 92. E eu soube da chacina da Candelária, eu já estava em casa, trabalhando numa padaria, e eu soube anos depois, assim, e foi quando eu vi a foto do Gambazinho, e todo mundo tinha apelido, e no jornal só passava os nomes, e aí eu fiquei com medo, eu achei que fossem vir atrás de mim, entendeu? Eu falei, cara, vão vir atrás de mim. Aí a minha mãe e a minha irmã mais velha, que tinham ido me pegar na praia de Ipanema, falou pra mim assim, não conta essa história pra ninguém, esquece isso. E aí eu omiti a minha história durante muito tempo, assim. Durante algum tempo eu me dediquei muito àquelas crianças na rua, era um grupo muito grande de crianças, era um grupo de crianças pequenas, a maioria tinha entre 6 e 14 anos, né? Só 4 eram de 16 e 1 de 19. E no dia da chacina, foi uma coisa muito peculiar o que aconteceu naquele dia, porque eu estava lá de tarde, 4h30, 5 horas da tarde, e tinha uma manifestação ali na Candelária, da CUT e tal, então estava muito tumultuado aquilo ali. E as crianças estavam muito tumultuadas, né? Começou a chegar carro da polícia e alto-falante e tal. Aí chegou um jovem, que não era do grupo, cheirando cola e deu cola para um dos meninos. Aí a polícia disse que ele não podia fazer isso e colocou esse jovem dentro do mapatamo. Nesse momento, as crianças começaram a jogar pedra no carro da polícia. Então, deu um trabalho danado para acalmar aquela malta toda, né? E dizer, não, vamos parar com isso e tal e coisa. Agrupei os meninos, fomos para o outro lado da rua, para debaixo daquela arcada, e aí ficamos. O que a gente quer é apenas uma casa para a gente morar, paz, entendeu? E amor, só isso. Paz e amor da população, que eles possam ver que a gente chama um menino de rua, mas não somos nenhum ladrão, não somos marginal. Ficamos. Fiquei lá mais ou menos 1h30, até quase 8 horas da noite. Mas aquilo estava me preocupando, eu não gostei do que eu vi naquele dia. Então eu dei uma moeda, porque naquela época não tinha celular, não tinha nada, para o orelhão, para 3 meninos, um de 9, um de 10 e um de 12. Disse, olha, se acontecer alguma coisa, vocês me telefonem. E foi o que aconteceu, mais ou menos 20 para meia-noite. O primeiro telefonou, que chamava Bocão, disse, tia, estão matando a gente. Daqui a pouco telefona o segundo, daqui a pouco telefona o terceiro. Eu estava vestida em casa, a família toda na cama, mas eu não, eu fiquei vestida. Não me pergunta por quê, eu fiquei vestida. Peguei meu carro e fui para a Candelária. E quando cheguei lá, eu fui a primeira a chegar, que vi aqueles meninos mortos.
Cheguei perto de todos eles, realmente constatei que estavam mortos e falei, agora eu tenho que cuidar dos vivos. Peguei os meninos todos, agrupei todos à minha volta, eram 72, né, 7 morreram, todos à minha volta e comecei a acalmá-los, cantando, contando história e tal. De repente começou a chegar a imprensa, um monte de gente, imprensa nacional, internacional, e nós naquela posição, ninguém se mexia. Mais ou menos 3 horas da manhã, chegou o rabecão para tirar os corpos e nós continuamos na mesma posição até as 6 da manhã. O que eu pensei naquele momento foi o seguinte, se eles quiserem voltar para nos matar, eles vão voltar, porque todo mundo nos deixou ali abandonados à própria sorte. 6 horas da manhã, eu disse, bom, eu tenho que tomar uma atitude. Peguei o meu carro e fui levando de 6 em 6, 7 em 7, para a primeira DP na Praça Mauá, né? Mas o que marcou a minha vida naquele momento foi o fato de eu estar ali, com aqueles meninos. E aquilo me fez ver que na minha vida eu tinha que tomar grandes decisões naquele momento de continuar aquele trabalho para sempre, para o resto da minha vida, porque isso era o que foi a mensagem que eu recebi naquela noite. Por que eu estava ali? Essa foi a resposta. Você tem que continuar. E o que eu fiz, e faço até hoje, eu continuei. Para mim foi um processo, assim, foi um processo gradativo, assim. Um dos fatores primordiais foi ter entrado no CCBB. Muitas vezes que a rua estava meio que explodindo, sabe? A gente estava apanhando muito, estava muito violento. Eu corria para o CCBB, para dentro do CCBB e ficava aqui, vendo exposição, olhando quadros, sem saber o que eu estava vendo. Mas de alguma forma isso me aliviava, sabe? Eu acho que eu tive grandes pessoas que me ajudaram nessa vida. E o meu processo de ressocialização ele foi lento. Hoje eu sou uma outra pessoa, fato. Eu não sou aquele bochecha da Candelária que chegava e falava, e aí, tio, me dá R$1 aí. Não. Eu sou um outro cara, assim, e tenho consciência disso, assim. Eu tenho consciência e eu já fiz uma catarse, que fato, que é a cultura, a educação que transforma as pessoas. E eu sou um exemplo, assim, eu me acho um exemplo e sou um exemplo vivo disso. Meu nome é Elias Alves Amador, tenho 33 anos, sou casado, tenho 2 filhas e 25 anos depois coordeno um projeto de música aqui no centro da cidade. Aqui nesse projeto há vários perfis de crianças que a gente atende aqui. Um desses perfis, principalmente, o que é observado é o perfil de crianças como o meu perfil, que são assediadas pelo tráfico. E eu não tenho problema de falar isso. E o tráfico assedia bastante crianças que a gente recebe aqui de 9, de 10, de 11, de 12. E essas crianças, elas têm oportunidade aqui, com a música, com o instrumento, com esses 2 dias que a gente as recebe aqui, de poder estar numa um novo mundo, conhecendo um novo horizonte, numa cidade onde a violência impera, onde a droga impera. Então essa criança, ela anda para lá, ela anda para cá. Por muitas noites eu dormi na rua, né? E várias noites em São Gonçalo, muitas noites em São Gonçalo, bem novinho.
6, 7, 8 anos passei a vir para Niterói, 9 anos, uma noite aqui no Rio. Essas noites que eu dormi na rua, ela foi me criando uma personalidade, me fortalecendo algo que hoje eu trago aqui, que hoje formou Elias e que eu trago aqui, e que eu vejo que lá, nesse passado, onde eu dormi na rua, eu não era um coitadinho. Eu vi a mão de Deus me protegendo, o que é a fé que me rege. Anos depois, eu diria que piorou. Eu diria que esse é um país, essa é uma cidade que não garante os direitos básicos das crianças e adolescentes das comunidades mais pobres. Eu acho que não garante de ninguém, mas das mais pobres com certeza. Então você tem uma quantidade enorme de meninos que voltaram para a rua, que estão indo para as ruas. Você tem uma violência que na época não existia. O Rio sempre foi violento, mas não como agora. Então estão empurrando essas crianças para as ruas e para a marginalidade. Evasão escolar, cerca de 8 mil crianças no ensino fundamental deixaram a escola para fazer o quê? Para isso, né? Ou entra na marginalidade ou vai para as ruas. Eu acho que a situação piorou muito. Infelizmente, os governos ou as pessoas ou a sociedade não aprendeu nada com a chacina da Candelária.